Amados irmãos e irmãs, alunos e alunas da ETAD, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa disciplina de Cristologia, disciplina do curso médio em Teologia da ETAD, e estudamos na lição anterior, na lição 4, a respeito da divindade de Cristo, e hoje nós vamos estudar a respeito da humanidade de Cristo. Afinal de contas, Jesus era plenamente Deus, mas também plenamente homem. Jesus era filho de Deus, mas também Jesus era filho do homem. Isso é muito importante, irmãos, a gente considerar a humanidade de Cristo. O fato de nós mostrarmos e provarmos pela Bíblia que Jesus era homem, isso em nada diminui a sua divindade. Em nada diminui a sua divindade, muito pelo contrário. Jesus, ele se identificou mais vezes na Bíblia como filho do homem do que como filho de Deus. Então é muito importante isso. João disse que aquele que não crê que Jesus veio em carne, este é o espírito do anticristo. Então a doutrina da encarnação de Cristo e a doutrina da humanidade de Cristo são doutrinas muito importantes para o cristianismo. Então, na nossa lição 5, na lição de hoje, que fala sobre a humanidade de Cristo, é uma lição de 4 textos. O primeiro texto fala que Jesus teve parentesco humano, depois Cristo submeteu-se às leis do desenvolvimento humano, Cristo apresentou aspectos humanos, e no texto 4, porque Cristo fez-se homem. Então, meus irmãos, nesse texto 1 da nossa lição, Cristo teve parentesco humano. O profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele já tinha profetizado lá cerca de 700 anos antes de Cristo, dizendo que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Inclusive, quando Mateus registra o nascimento de Jesus, ele diz que é cumprimento da profecia de Isaías 7,14, ele cita a profecia de Isaías 7,14 e ele traduz, ele dá o significado do nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos também que Mateus ele fala da genealogia de Jesus. Jesus, do ponto de vista humano, ele era filho de José, filho de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Maria concebeu pelo Espírito Santo, não houve nenhum contato sexual entre José e Maria antes de Jesus nascer. Então, Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo. Mateus 1,18 diz claramente que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Só depois que Jesus nasceu, depois que Maria deu à luz o seu filho primogênito, que foi Jesus, é que ela teve outros filhos com José. Então, irmãos, não há base bíblica para a suposição de que o nascimento de Jesus fosse diferente do nascimento de qualquer outro ser humano. A concepção de Jesus foi sobrenatural. A encarnação se deu no momento da concepção, lá no ventre de Maria, quando o Espírito Santo fez o milagre. E uma vez concebido pelo Espírito Santo, Jesus ele passou 9 meses ali no ventre de Maria, na forma de um embrião em desenvolvimento. Então, Jesus ele submeteu-se todas as leis do desenvolvimento físico. Foi por revelação divina, não por evidências físicas, que os profetas Ana e Simeão reconheceram que o recém-nascido era de fato o Messias prometido por Deus. O menino Jesus não tinha nada na aparência física dele que pudesse alguém pensar que ele era Deus, que era algo diferente. Então, do ponto de vista físico, Jesus era uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa da sua idade, qualquer outro judeu da sua idade, da sua região. O menino Jesus não se diferenciava fisicamente de outras crianças da sua idade por causa de características super-humanas. Jesus não tinha uma auréola de luz
sobre a sua cabeça, não tinha nenhuma aparência física, uma característica física que o distinguisse dos demais meninos, das demais crianças da sua época. Isso já tinha sido profetizado por Isaías, capítulo 53, versículo 2. Isaías já tinha dito: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então, não tinha nada que chamasse a atenção. E esse aspecto do parentesco humano de Jesus, ele é enfatizado, a humanidade de Cristo é enfatizada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, quando esses evangelistas falam da genealogia de Jesus. Como Deus, Jesus não teve origem, e não tem genealogia, porque Ele é Deus, Ele é eterno, eternamente existente, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Mas como homem, como ser humano, Jesus teve uma origem, que foi na concepção. E como Ele viveu e nasceu numa família de judeus, então tem a genealogia dele. Então nós vemos em Mateus, no capítulo 1, fala da genealogia de Jesus, para provar que Jesus era judeu, descendente de Abraão, para provar que Jesus era descendente de Davi, portanto herdeiro legítimo do trono de Davi, e descendente de José. José era da família e da casa de Davi, e inclusive nasceu também em Belém, da Judéia, que era a cidade de Davi. Lucas também fala da genealogia de Jesus, só que Lucas fala da genealogia de Jesus através de Maria, que também era judia e que também era descendente de Davi. Então Jesus teve parentesco humano, como homem ele teve uma família humana. Diz os evangelhos que ele também é chamado de o filho do carpinteiro. Os habitantes da sua cidade, Nazaré, Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas ele se criou em Nazaré, ele morou em Nazaré até começar o seu ministério terreno. Jesus morou em Nazaré com seus pais. E Maria, José, seu filho Jesus e os demais irmãos de Jesus, era uma família comum lá de Nazaré, exercia o ofício da carpintaria. Então os habitantes de Nazaré viam em Jesus apenas o filho do carpinteiro, que por sinal tinha outros filhos. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, mostra claramente que Jesus era considerado membro de uma família humana. Então chegaram e disseram em relação a Jesus: não é este o filho do carpinteiro? Este jovem que está falando aí, Jesus, ele não é o filho do carpinteiro? Então aquelas pessoas ali de Nazaré conheciam muito bem Jesus e a família de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde vem tanta sabedoria a esse? Então os habitantes de Nazaré ficaram maravilhados, ficaram assim: como é que pode isso? Esse menino, este jovem, a gente conhece ele desde pequeno aqui, é filho de José e de Maria, e os irmãos dele a gente conhece, é Tiago, é José, Simão, Judas, as irmãs dele a gente também conhece. Então Jesus ele tinha parentesco humano. Texto 2 da nossa lição: Cristo submeteu-se às leis do desenvolvimento humano. Então Jesus ele não foi encarnado logo no corpo de um adulto. Jesus foi encarnado no corpo de um embrião, lá no ventre de Maria. Então Jesus submeteu-se às leis do desenvolvimento humano. Então, muito provavelmente, ele morou ali 9 meses no ventre de Maria. Maria teve uma gravidez normal, um parto normal de 9 meses, como é normal que assim aconteça. Jesus nasceu, passou por todas as fases que
criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto e assim por diante. Diz o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 40 e também o versículo 52, que crescia o menino e se fortalecia. Ou seja, Jesus estava crescendo, ele estava se fortalecendo. Aqui é fortalecimento físico, desenvolvimento corporal, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Também Jesus cresceu intelectualmente, ele cresceu em sabedoria e era já um menino, um jovem, cheio da graça de Deus. Versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus ele era uma pessoa que tinha corpo, alma e espírito. Ele teve um desenvolvimento de todas essas partes de forma harmoniosa. Jesus ele era um ser humano, como outro qualquer. A única diferença é que Jesus não tinha a natureza humana pecaminosa, carnal, que todos nós herdamos de Adão. Isso aí Jesus não tinha, o pecado original. Mas do ponto de vista físico, Jesus ele tinha todas as características físicas, biológicas, como os demais seres humanos. Se Jesus é divino e onisciente, como pode ele crescer em sabedoria? É isso, é muito importante, meus irmãos. Sempre que a gente for ler os evangelhos, e quando a gente for ler um texto bíblico que fala a respeito de Jesus, que Jesus fala e tal, é muito importante a gente procurar entender. Jesus aqui está falando como Deus ou está falando como homem? As pessoas que estão se referindo a Jesus, está se referindo a Jesus como homem, filho do homem, ou está se referindo a Jesus como Deus, filho de Deus? Então isso é muito importante para a gente entender o significado dos textos bíblicos a respeito de Jesus, né? Então ele crescia em sabedoria, no sentido do crescimento humano. Jesus como homem teve sim crescimento intelectual. Como Deus ele não precisava, mas como homem precisava. Então, observe que já falamos em textos anteriores, lições anteriores, sobre a kenosis. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, diz que Jesus, embora sendo Deus, lá no céu, antes de vir ao mundo, então Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então ele se tornou semelhante aos homens. Esse autoesvaziamento de Cristo não se constitui em autoextinção. Jesus não deixou de ser Deus quando ele se tornou homem. Então, embora possuindo todos os atributos divinos, Jesus Cristo preferia mantê-los em sujeição para que o Espírito Santo pudesse desempenhar seu devido papel em sua própria vida. Então Jesus, ele viveu como homem dependendo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus disse que expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Então Jesus dependeu do Espírito Santo, por quê? Porque ele era homem, ele preferiu viver como homem. Ele fez aqueles milagres como homem. Em poucas ocasiões, Jesus se manifestou e se apresentou como Deus. Em algumas situações, quando ele recebeu adoração, quando ele perdoou pecados, então nesses momentos aí, ele se apresentou como Deus. Lá no Monte da Transfiguração, quando ele transfigurou-se e revelou a sua glória aos seus discípulos, se apresentou como Deus. Mas na maior parte do tempo, Jesus preferiu se limitar e viver como homem aqui na terra. Lucas 2,46 diz que o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os
e interrogando-os. Então Jesus era uma pessoa que apreciava o conhecimento das Escrituras, ele perguntava, ele ouvia, ele procurou o conhecimento intelectual, o conhecimento cognitivo. Então este detalhe da adolescência de Jesus, ele tinha 12 anos nessa época, indica que Jesus aprendeu muita coisa da Bíblia por meio da instrução recebida na sinagoga, no templo e na sua casa. Sem dúvida, Jesus aprendeu a ler e a escrever como qualquer criança da sua idade. Ele cresceu em sabedoria como consequência do seu estudo pessoal das Escrituras. Então, meus irmãos, se Jesus estudou a Bíblia, nós também precisamos estudar a Bíblia. Com exceção da sua natureza impecável, parece que a infância de Jesus Cristo decorreu de forma normal. A única coisa que diferenciava Jesus dos demais seres humanos é que Jesus nunca pecou, na sua boca nunca se achou engano, como diz a Bíblia Sagrada. De fato, os moradores da sua própria cidade, Nazaré, que mais custaram acreditar que esse menino, cuja infância tinham observado, pudesse ser o Messias. Então, os nazarenos, os habitantes de Nazaré, tinham dificuldade de crer que Jesus era o Messias, de crer que Jesus era Deus, porque conheciam ele desde pequeno. Por isso que Jesus disse: o profeta não tem honra na sua própria casa. Inclusive os habitantes de Nazaré o expulsaram da sinagoga, perseguiram Jesus, querendo apedrejar Jesus e tudo mais, Então os habitantes de Nazaré tiveram dificuldade de crer em Jesus, justamente porque quando eles olhavam para Jesus, eles viam mais aquele aspecto humano, comum, simples de qualquer nazareno da sua época. Mateus 13:58 diz que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, dos nazarenos. Inclusive, irmãos, não há nenhuma prova bíblica de que Jesus tinha operado milagres antes das bodas em Caná da Galileia. O texto lá de João, no capítulo 2, que fala do milagre de Jesus nas bodas em Caná da Galileia, o texto é claro e explícito em dizer que foi o primeiro milagre de Jesus. Então, Jesus, ele tinha aparência humana, submeteu às leis do desenvolvimento humano. O texto 3 da nossa lição fala que Cristo apresentou aspectos humanos. Ao olhar para Jesus, a gente via nele a aparência de um ser humano, não de um anjo com asas, com auréolas de luz na cabeça, outra coisa parecida. Era um ser humano, ele tinha aparência humana. Cristo apresentava aspectos físicos normais de um homem. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 17, diz que Jesus tornou-se carne e sangue com seus irmãos em todos os aspectos. A única coisa que Jesus não provou da humanidade foi do pecado, porque ele não tinha natureza carnal e pecaminosa e porque também ele não pecou. Adão também foi criado sem natureza carnal, sem natureza pecaminosa, mas infelizmente Adão não passou no teste, ele pecou. Mas Jesus não, Jesus ele passou no teste, Jesus não pecou, ele foi criado sem a natureza carnal e pecaminosa, ele foi criado sem o pecado original. O diabo tentou Jesus 40 dias ali no deserto, mas Jesus não pecou. Diz o texto de Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 17, as seguintes palavras: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Em todas as coisas, Jesus se tornou semelhante aos demais seres humanos, teve participação comum de carne e sangue, ou seja, teve um corpo humano comum como os demais, E o sangue de Jesus não era azul, não há nenhuma indicação que o sangue de Jesus seja diferente. O sangue de Jesus é precioso, é diferente, porque ele era puro, era sem pecado.
mas não é do ponto de vista físico-biológico. Do ponto de vista físico-biológico, o sangue de Jesus era vermelho, carmesim, como qualquer outro. Marcos 6,31 diz: Jesus é visto como um ser humano cansado. Ele pediu aos discípulos que saíssem com ele a fim de descansar. É verdade, o corpo humano ele é limitado, o corpo humano é sujeito ao cansaço e Jesus também sentiu cansaço. Diz o texto de Marcos 6,31 que Jesus disse aos seus discípulos: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então Jesus chamou os seus discípulos para repousar um pouco à parte. Quando Jesus pediu para a mulher samaritana lhe dar de beber, ela nada vira de notável em seu aspecto físico, porém respondeu a Jesus: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então, naquele diálogo de Jesus, lá no Poço de Jacó, com a mulher samaritana, está registrado em João, no capítulo 4, aquela mulher samaritana, ao olhar para Jesus, percebeu em Jesus uma feição judaica, traços de judeu, roupa de judeu, aparência de judeu. Então, aquela mulher não viu em Jesus algo extraterrestre, vamos dizer assim, ou sobrenatural. Ele viu em Jesus uma aparência humana. Ele apresentava feições judaicas, tanto nas suas características físicas como no vestuário. Outra evidência também de que Cristo era um homem com aspectos comuns de um judeu da época é que foi necessário que Judas Iscariotes o identificasse com um beijo, indicando aos soldados romanos quem era Jesus para poder prendê-lo, porque Jesus não se distinguia dentre os demais. Jesus ele era uma pessoa simples, nem as vestes de Jesus eram mirabolantes, muito especiais, diferente da dos discípulos, porque se fosse assim, Judas teria identificado, mas Jesus era comum, igual aos demais. Ele também é chamado de Filho do Homem. Já falamos que essa expressão filho de não se refere à filiação biológica, se refere à natureza. Quando a Bíblia diz Jesus é filho de Deus, isso significa que Jesus tem a natureza divina. Quando a Bíblia diz Jesus é filho do homem, significa que Jesus tinha a natureza humana. Então é nesse sentido. Então essa expressão filho de é no sentido figurado, não no sentido literal de filiação biológica. Assim como filho de Davi significa descendente de Davi, filho da luz, uma pessoa boa, uma pessoa que anda em retidão, filho das trevas, uma pessoa de natureza má, de natureza ruim. Então, filho do homem é uma expressão que fala da humanidade de Cristo, que Jesus era ser humano. Jesus referiu-se a si mesmo como filho do homem pelo menos 80 vezes no Novo Testamento, mostrando sua voluntária identificação com a raça humana. Jesus também se identificou como filho de Deus, mas ele se identificou mais ainda como filho do homem. Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2:22, Pedro diz: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Então, Pedro chama Jesus de o Nazareno, porque ele era de Nazaré, não nasceu em Nazaré, mas viveu toda a sua infância e juventude, até iniciar o seu ministério, ele viveu em Nazaré, então ele era chamado de Nazareno, e chamou ele de varão, ele era um homem. Paulo declara a Timóteo haver um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então observe aqui em 1 Timóteo 2:5 que Paulo ele não enfatiza aqui Jesus como filho de Deus. Quando ele fala que Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, ele chama a atenção, Cristo Jesus, homem. Embora também Cristo Jesus, ele seja também Cristo Jesus, Deus. Mas ele quis dizer Cristo Jesus, homem, para poder dizer que Jesus se identifica conosco, se identifica com o ser humano.
Jesus, quando esteve aqui na terra, no corpo humano, mortal, sujeito à morte, e foi por isso que Jesus morreu, o corpo é sujeito ao cansaço. Jesus sentiu cansaço. Inclusive, os discípulos deixaram Jesus junto à fonte de Jacó para descansar. Já falamos aqui em João capítulo 4, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus estava muito cansado e com sede. E os discípulos deixaram Jesus descansando lá ao lado do poço e foram à cidade comprar comida, e Jesus estava lá descansando e inclusive sentiu sede, e por isso que pediu água à mulher samaritana. Jesus adormeceu no barco em que os seus discípulos, junto com seus discípulos, eles atravessaram o mar da Galileia. Jesus estava no barco junto com seus discípulos, estava atravessando o mar da Galileia, veio um grande temporal e o barco estava prestes a afundar, mas Jesus estava dormindo um sono muito profundo, e estava dormindo um sono muito profundo, porque Jesus sentiu sono, sentiu sede, sentiu cansaço, até mesmo tristeza Jesus também sentiu. Isso é importante, irmãos, porque às vezes tem pessoas que dizem que crente não pode ficar triste, crente não deve ficar triste, e isso não é verdade. Até Jesus, ele também sentiu tristeza. Jesus chorou quando Lázaro morreu, sentindo a dor da separação, a tristeza da partida do seu amigo querido. E Jesus também sentiu tristeza, ele pranteou a indiferença de Jerusalém, e acompanhou em lágrimas o luto de Maria e Marta na ocasião do seu irmão, na ocasião da morte do seu irmão Lázaro. A gente vê que lá no Monte das Oliveiras, na semana da paixão de Cristo, Jesus, sabendo que ia ser crucificado, ia morrer e receber sobre si o castigo dos pecados de toda a humanidade, a Bíblia diz que Jesus orou ao Pai e disse ao Pai: a minha alma está profundamente triste, angustiada a tempo de morrer. Então Jesus, ele sentiu tristeza, ele identificou-se com a humanidade. Capítulo 4, versículos 15 e 16 de Hebreus, a Bíblia diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele quem? Jesus. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Observe, irmãos, Jesus foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas ele não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Inclusive, é importante a gente colocar, o pecado não é pecado ser tentado. O pecado é a gente cair na tentação, é ceder à tentação. Então, Jesus também foi tentado, mas sem pecado. E o texto 4 da nossa lição, o último texto da nossa lição, diz: porque Cristo fez-se homem. Por que era necessário ele se fazer carne e habitar entre nós? Diz aqui o texto: Cristo, o sacrifício. Cristo fez-se homem para tornar-se o sacrifício perfeito para a remissão do pecado do homem. Aqueles sacrifícios cruentos lá do Antigo Testamento, que tinham derramamento de sangue, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque tem que alguém morrer no lugar do pecador. No Antigo Testamento, aqueles animais sacrificados, eles morriam no lugar do pecador. Quem tinha que morrer era o pecador, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Deus disse a Adão: se você comer, se você pecar, você morrerá. E Adão pecou, e Deus matou aquele animal ali, e pegou a pele daquele animal e vestiu Adão e Eva. Então, logo ali no princípio, no jardim do Éden, um animal, uma vítima inocente,
deu a sua vida, morreu no lugar de Adão e Eva. Então aquilo ali já apontava para o sacrifício na cruz do Calvário. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles são um tipo do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi único, ele foi sui generis. O sacrifício de Jesus foi único, definitivo e poderoso e suficiente para expiar o pecado de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, para Jesus morrer por nós, para Jesus pagar em nosso lugar pelos nossos pecados, ele tinha que ter um corpo mortal, ele tinha que ter um corpo sujeito à morte. Marcos 10:45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida em resgate por muitos. Já lemos aqui João 1:29, João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, Cristo foi a realização, o antítipo dos sacrifícios transitórios do Antigo Testamento. Estes eram repetidos constantemente, mas o sacrifício de Cristo no Calvário satisfez de uma vez por todas, para sempre, a justiça de Deus com relação aos que iriam crer nele. Hebreus 7:17 diz que não tem necessidade, Jesus não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque Jesus fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote e é também o próprio sacrifício. Então, por isso, ele é mediador de uma nova aliança. A Bíblia diz que Jesus, ele é mediador de uma nova aliança. Ele fez-se homem para ser o perfeito mediador entre Deus e os homens. Paulo, 1 Timóteo 2:5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem, porque o mediador, o ministério sacerdotal tem que ter uma empatia, uma identificação com o ser humano. Ele faz a ponte de ligação entre o homem e Deus. Então, Jesus, ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Hebreus 2:18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus, ele sabe o que nós passamos, ele participou da vida humana, então ele tem condição, ele se identifica com a nossa situação. Hebreus 8:6 diz que Jesus é mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Então Jesus é mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. É o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 6. Por isso que Pedro disse que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, ele também é o conquistador da morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, ou seja, Jesus teve um corpo humano, foi um ser humano como os demais, para que por sua morte, ou seja, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Jesus já pagou.
O sacrifício de Jesus na cruz, a morte dele foi suficiente para satisfazer a justiça de Cristo, foi uma morte vicária, ele morreu no meu e no seu lugar e, portanto, agora não temos mais medo da morte. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, irmãos, já que Cristo venceu a morte em nosso lugar, não devemos lamentar a morte dos crentes, como fazem os incrédulos que não têm a esperança da vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou, morreu no nosso lugar e nos deu a vida eterna, nos deu o privilégio da vida eterna. Então, a morte não é mais problema para nós. Assim, meus irmãos, chegamos ao final do estudo de mais uma lição da nossa disciplina de Cristologia. Acabamos de estudar a lição de número 5, que fala da humanidade de Cristo. Então, nesta lição de hoje, nós explicamos aqui o significado das genealogias de Jesus, dadas por Mateus e Lucas. Mateus fala da genealogia de Jesus através da ascendência de José, e Lucas fala da genealogia de Jesus através da ascendência de Maria. O objetivo dessas genealogias é provar que Jesus era judeu e que Jesus era filho de Davi, que Jesus era descendente de Davi, portanto era um judeu e também um filho de Davi, um descendente de Davi, herdeiro legítimo do trono de Davi, como diziam as profecias do Antigo Testamento. Nós citamos exemplos da vida de Jesus que mostra que ele se submeteu às leis humanas, mencionamos exemplos da experiência normativa da natureza humana na vida de Jesus e falamos aqui os motivos da encarnação de Cristo. Continue estudando o seu livro-texto, continue respondendo os exercícios, é uma bênção esse estudo a respeito da Cristologia. Na próxima aula, na lição de número 6, vamos falar sobre a morte de Cristo. A paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.